Dando continuidade ao Seminário Regional de Gestão da Educação do Vale do Paranapanema, chamamos agora ao palco para compor a primeira mesa de debates o mediador Gustavo Adolfo Santos, coordenador de programas da Oficina Municipal. A professora Maria do Carmo Meireles Toledo Cruz, que irá apresentar a temática da integração de políticas públicas na educação. Luciene Ferreira, secretária de Educação de Tarumã e coordenadora da Câmara Técnica de Educação do CIVAP. E Maralice Freitas Chiampi, formadora da Educação Infantil do Núcleo Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Assis. E neste momento, nós passamos então a palavra ao mediador da mesa, Gustavo Adolfo Santos. Bom, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de, antes de fazer a introdução à mesa, fazer uma coisa que não fizemos ainda, que é, como a gente já falou do consórcio, dos municípios, vocês são a presença concreta, né? A mostra concreta dessa união da região aqui hoje em Assis. Então, eu gostaria de fazer um breve gesto de reconhecimento dos municípios que vieram aqui estar com a gente durante esse dia. Então, eu vou pedir a ajuda da Fátima, se ela puder vir aqui, mas eu vou falar o nome dos municípios que estão aqui presentes e os representantes, por favor, podem se levantar para que a gente reconheça a sua presença com uma salva de palmas, tá bom? Então, vamos lá. O pessoal de Assis está presente? Pessoal de Cândido Mota. Bem-vindos. Pessoal de Exaporã. Professoras de Florínia. E João Ramalho. Muito bom. E o município de Lutécia. Bem-vindas. Maracaí. Bem-vindas, muito bem. E Ocauçu. Pessoal de Oscar Bressani. Bem-vindas, muito bem. Palmital. A prefeita esteve aqui, bem-vindas. Pessoal de Pedrinhas Paulista. Poatá. E Rancharia. E Santa Cruz do Rio Pardo. E Platina. Pessoal de Tarumã. E Campos Novos Paulista. Está aqui presente? Bem-vindo. Cruzália está aqui hoje, pessoal? Bem-vindas. Estou passando aqui na lista. Ibirarema, por favor, bem-vindas. Esqueci, não falei o nome de alguém? Acho que não, está todo mundo aqui, né? Então, bem-vindos a todos, mais uma vez, é uma grande satisfação. Espero que a gente possa encontrar e conversar ao longo desse dia de hoje. Então, vamos passar aqui. Nós não vamos começar a tratar dos temas do consórcio
aliás, do seminário agora, porque não sei se vocês também refletiram muito sobre a educação infantil e a educação, mas eu refleti muito sobre educação durante essa apresentação cultural belíssima que nós tivemos agora aqui. Uma salva de palmas mais uma vez, por favor, para esse grupo. Eu, particularmente, eu fiquei tocado, a gente tem conversado bastante sobre educação infantil, currículo, sobre intersetorialidade, multidisciplinariedade. É interessantíssimo como esse grupo que veio para cá deu uma aula sobre educação, é ou não é? A interdisciplinaridade, o movimento do corpo, a fala, a linguagem, a região, a identidade regional, a identidade nacional, né? A história, a tradição, as relações de gênero, né? O feminino e o masculino, o movimento. A gente viu também, pelo menos eu pensei, como que as nossas crianças e jovens, uma coisa que eu ouvi ontem num evento em Recife, não são futuros cidadãos ou futuros produtores da cultura e do conhecimento, mas são produtores atuais, no presente, de cultura e de conhecimento. Nós fomos aqui entretidos, maravilhados e educados por essa apresentação. Então, acho que essa apresentação foi muito feliz e já começou a dar o tom, né, do tipo de educação que nós queremos trabalhar e ter aqui no Brasil, especificamente no caso da educação infantil, que é tão interdisciplinar, que é tão voltada para o crescimento integral da pessoa e da criança. Então é com isso que a gente vai começar a nossa fala de hoje. A primeira fala da manhã é uma palestra da professora Maria do Carmo sobre a integração de políticas públicas, a intersetorialidade na gestão da educação, no cotidiano da educação municipal. Além dessa fala, e aí é uma característica do seminário, que nós vamos ter palestras ou falas, mas junto às palestras serão feitas apresentações de boas práticas dos próprios municípios que compõem o consórcio. Então, hoje, agora aqui também na mesa, nós temos conosco a apresentadora, a Luciene, secretária de Tarumã, que vai falar sobre currículo, não é isso? Sobre a Câmara Técnica. E vamos ter também uma apresentação sobre reflexões e ações no cotidiano da educação infantil, aqui do município de Assis. Nós vamos nos organizar da seguinte forma. Primeiro, a professora Carminha vai fazer a fala dela. Depois, vamos ter as duas apresentações de boas práticas. Em seguida, a professora Carminha vai retomar a palavra e fazer comentários sobre essas apresentações de boas práticas. E, finalmente, nós vamos abrir o espaço para perguntas e respostas de vocês. E só para informar como é que vão ser organizadas as perguntas. Cada um de vocês recebeu na sacolinha do evento, talvez dentro do livrinho, ou mesmo junto à pasta, desse livrinho aqui, ou então junto à pasta, duas folhas de papel, para que vocês possam escrever, fazer as perguntas por escrito. Vocês podem fazer essas perguntas ao longo de toda a fala, em qualquer momento, sobre a palestra da professora Maria do Carmo, ou também sobre as boas práticas. A qualquer momento vocês podem escrever as perguntas e trazer... E nós vamos ter pessoas aqui circulando na sala e recolhendo as folhas de papel com as perguntas. Aí, ao final, nós vamos organizar aqui um pouco as perguntas em temas, um pouco em função do tempo que a gente tem, e aí cada uma vai ter a oportunidade de responder a essas perguntas. Ok? Então vamos lá, eu vou pedir a atenção de todos e de todas para a minha apresentação da professora Maria do Carmo e para a seguinte palestra dela. Então a professora Maria do Carmo Meireles Toledo Cruz, ou a Carminha, como nós gostamos de chamá-la, uma grande amiga da Oficina Municipal, do CEPAM de muito tempo, é graduada em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, tem um mestrado em Administração Pública e Governo pela FGV também, e atualmente é doutoranda em Administração Pública e Governo na própria Fundação Getúlio Vargas. É técnica da Fundação Prefeito Faria Lima, do CEPAM. Era técnica, agora o CEPAM, né, foi... E é especialista em políticas públicas com destaque à cooperação intermunicipal, a participação popular
e modelos de gestão municipal e políticas públicas. Ela vai falar, então, sobre a integração de políticas públicas e a intersetorialidade na educação municipal. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou muito fã da equipe do CIVAP. É um consórcio que sempre, a gente que acompanha desde a formação, vê que cada vez que a gente encontra a equipe do CIVAP, ela avançou, ela está buscando melhorias, ela está fazendo outras questões. Eu acho que o projeto Melhoria da Educação é muito importante estar sendo feito aqui, porque eles já avançaram em outras áreas e agora a gente precisa, nesse país, nessa região, avançar na área da educação, né? Então, eu queria, né, agradecer o convite, em nome do Itaú Social, da Oficina Municipal, do CIVAP, da Alícia, que é amiga de outras épocas, está falando aqui. E eu acho que a gente vai começar a falar de intersetorialidade a partir de uma experiência que a gente acabou de ver aqui, que mostra a questão da intersetorialidade. A gente viu dança, a gente viu cultura, a gente viu história, numa apresentação que foi feita aqui. E eu queria fazer um desafio para a Ida e para todos vocês que estão aqui, todos os secretários, diretores, supervisores e professores, que a gente possa, com o Itaú, que está aqui, e a oficina... Opa, eu não sei parar direito, né? Voltar no final do ano que vem, quando acabar o projeto Melhoria, apresentar várias experiências que vocês vão construir no ano que vem sobre intersetorialidade, trazendo experiências para a gente poder compartilhar, porque quando a gente compartilha a experiência, a gente sai mais forte do que a gente está fazendo, né? Então, eu vou falar um pouco aqui sobre a integração das políticas, mais especificamente educação, saúde e assistência, mas eu acho que não dá para a educação não pensar outras áreas, né, como meio ambiente, habitação, cultura e outras questões. Para a gente começar a falar um pouquinho de intersetorialidade, a gente não tem como a gente não falar da municipalização da educação infantil, né? Até a Constituição de 88, acho que eu tenho que vir para cá, né? A gente tinha a educação infantil, grande parte vinculada à assistência social. Então, a gente está falando de uma política nova que foi para a educação há pouco tempo e que tem uma cultura ainda de assistencialismo que permeia muito ainda a educação infantil. Então, romper esse paradigma da assistência para a educação é um processo que a gente vai aprender fazendo, né? Não é assim tão simples. E queria dizer que a gente, nessa discussão de educação infantil, nesse contexto, a gente está discutindo um outro contexto, um mundo globalizado, onde a gente tem vários fatores que vão nos influenciar. É uma sociedade complexa, a gente não discutia gênero há 10 anos atrás. Há 20, 30 anos atrás, a gente não discutia a inclusão da criança com deficiência. Então, vários fatores foram alterando no decorrer dos anos, onde a gente tem que incorporar isso na escola. É o primeiro lugar que chega a tudo, conflitos e tudo mais, é na escola, né? A gente não discutia a violência doméstica. Eu vivenciei a minha vida inteira, peguei carona com uma pessoa que apanhava do marido. A gente não podia falar sobre isso, né? A Maria, minha vizinha, ela é um doce em pessoa. E a gente vivenciou todo esse processo com ela. Não podia se falar. Hoje a gente fala, e se vocês, professores, perceberem que tem alguma questão de violência e não denunciar para o Conselho Tutelares, vocês são responsabilizados. Percebe como o mundo ele foi ficando mais complexo e a escola assumiu um monte de questões complexas, né? E a gente tem que trabalhar com esses novos grupos, né? A mãe, eu venho de uma família de mãe professora, de pai e filhos que todos, por um acaso, não se separaram. Mas todos os filhos dos meus amigos têm
2, 3 famílias, uma mãe que trabalha, outra que não. É extremamente heterogêneo. Então, e a escola trabalha com esse contexto, né? Eu lembro que um dia o meu filho falou assim: mãe, eu queria tanto que você separasse, eu não sou nem casada, né? Mas separasse, ele achava que eu era casada, separada do papai. Eu falei: mas por que, Lucas? Porque eu queria ter 2 casas. É tão legal ir morar numa casa e outra. Então, a escola vivencia, ele tinha 4 anos de idade, queria ter 2 casas e tudo. Vivencia essa contradição da mãe que cuida sozinha da escola, que tem da identidade, tem várias questões que isso estão colocando. E a gente começa a ter na educação, gente, antes a gente tinha escola. Hoje, só aqui é um exemplo de como a própria educação ela tornou mais complexa. Está aqui o Itaú Social, está o Undime, está a oficina municipal, está um monte de o consórcio discutindo educação. Então, não é tão simples a gente trabalhar nessa discussão. A gente mudou, né, e acho que o Gustavo falou agora há pouco, a importância da gente ver a criança como cidadã, e a Constituição traz isso como um princípio. Mas não é fácil a gente que está na escola ver aquele pequenininho, menino ou menina, a gente entendê-lo como cidadã, olhar o desenvolvimento. Como é que a gente faz? A gente não foi formado, muitas vezes, para essas novas funções. Então, é um desafio a gente trabalhar com a ideia de proteção integral, trabalhar que a gente sozinho não vamos conseguir resolver todo o impacto que tem na primeira infância. Se a gente não se juntar, e o consórcio, acho que é uma primeira forma de ter essa fusão, é de trabalhar a questão conjuntamente. A gente precisa da saúde, a gente precisa da educação, a gente precisa da assistência, a gente precisa de várias questões. Até a época do Fundef, né, a gente trabalhou só com a lógica do ensino fundamental. Agora vocês viraram importantes depois do Fundeb, porque começa a ter financiamento para a educação infantil. Né? Não só educação infantil, ensino fundamental, ensino médio com o Fundef. Até o Fundef, né, a gente discutiu colocar as crianças na escola. Acho que muitos de vocês que estão aqui hoje lembram que o desafio era todo mundo na escola. Não importava se a escola era boa ou não era boa. Mas hoje a gente tem uma outra questão. É todo mundo na escola, mas uma escola de qualidade. Muda o foco, né? E muda bastante. Eu quero que as crianças aprendam a ler, escrever, saibam se comunicar, tenham outras aptidões e tudo mais. Então, são grandes desafios que vão colocando e a gente não consegue trabalhar se a gente não trabalhar conjuntamente para isso. E o que eu queria colocar para vocês, por exemplo, eu não sei aqui qual foi a queda de arrecadação que os municípios de vocês tiveram. Mas em vários locais que eu trabalhei, a queda do FPM chegou a 30%, 40%, 50% de queda. A gente estava na Paraíba, semana passada, tinha um prefeito falando que teve 50% de queda na FPM, que é a maior arrecadação, provavelmente, dos municípios de vocês. Então, em momento de crise, a gente precisa juntar mais esforços e ser mais criativos para pensar. Então, é nesse contexto de crise que a gente pode inovar, que pode ser uma oportunidade da gente trabalhar a integração na educação infantil. Tem 2 conceitos. Aqui todo mundo já ouviu falar de intersetorialidade, não ouviu? Quem não ouviu falar de intersetorialidade? Levanta a mão. É um conceito que todo mundo fala, mas pouca gente pratica, né? Não é fácil. Né? Não sei aqui, até se tiver experiência, depois podia vir contar para a gente colocar. São 2 conceitos que eles foram, nos últimos anos, avançando na conceituação do que elas são. Né? O primeiro que eu vou trabalhar é um pouco a linha da intersetorialidade. As primeiras pessoas que começaram a escrever sobre isso, né, aqui no Brasil já tinham estudos antes em outros locais, mas no Brasil foi principalmente Luciano Junqueira, que é um professor da PUC, era da PUC, agora é também lá de Santos, que eu não lembro a faculdade dele,
que ele começou a dizer o seguinte: olha, a gente tem que fazer temos que ter um atendimento integral e eficaz. Quando eu estou dizendo de intersetorialidade, se eu não tiver um trabalho integral, eu não consigo ser eficaz. E ele sempre dizia assim, não é para qualquer um. A gente tem que, quando a gente está falando de intersetorialidade, eu estou falando de uma população específica. Eu vou fazer um trabalho de intersetorialidade na creche de Florínia do professor Y, num determinado território. Então, ele dizia, não tem como a gente melhorar resultados, e ele não falava da educação. Ele é um professor que estuda muito a área da saúde e o terceiro setor. Ele dizia, no geral, não temos como a gente avançar se não for desse jeito. A outra pessoa que começou a discutir bastante isso foi a Rose Hinojosa. O que ela foi dizer? Olha, gente, a questão dos fenômenos, né? A gente tem muitas facetas e questões em qualquer fenômeno social. Desde eu construir uma casa dentro de uma política habitacional, Minha Casa Minha Vida, ou um programa, eu tenho que trabalhar essa questão intersetorial. E eu tenho saberes distintos. Né? Hoje, quando a gente viu a experiência aqui, a apresentação de dança, dizendo que quando se mostrou as danças de diversas regiões, está atrás disso saberes distintos que a gente tem sobre a realidade e experiências também distintas. Vocês vão ver, sentando e apresentando aqui, que eu posso estar no mesmo consórcio, ser do CIVAP, mas a experiência que eu tenho de um município que tem 4, 5 gestões com a mesma equipe é muito diferente de quem assumiu agora, de quem tem outros problemas. Então, a experiência também, vamos dizer assim, ela condiciona a forma de atuação. Mas eu só consigo essa forma cooperada de problemas para conseguir solucionar problemas. Não tem como eu não considerar esses saberes, esse conhecimento, se eu quiser trabalhar com essa realidade distinta para a gente promover a questão da exclusão social e o desenvolvimento. Né? Então, é um fator extremamente importante. A mesma coisa, tinha uma outra, a Rose Hinojosa já disse o seguinte, olha, o Luciano dizia assim, a intersetorialidade ela acontece só dentro do mesmo órgão. Então, a saúde junta com a educação, com a assistência e faz um trabalho coletivo. Ele sempre dizia, dentro de uma prefeitura e tudo mais, ou do governo do Estado. A Rose Hinojosa vai dizer o seguinte, opa, por que intersetorialidade tem que ser só dentro da prefeitura? Se eu parto do princípio que eu tenho conhecimento, saberes diferenciados, eu preciso trazer esse conhecimento aonde eu tiver e me apropriar dele. Então, a Rose Hinojosa vai dizer assim, olha, intersetorialidade é uma atuação partilhada. Atores quaisquer se associam não apenas no planejamento, na execução de ações integradas, mas para proporcionar soluções e avaliação dos resultados. Então, ela disse, se eu tenho uma pastoral da criança no meu município, que tem um conhecimento de alimentação, multimistura, não sei se aqui vocês têm parcerias com a pastoral dentro da escola, mas por que não trazer esse conhecimento junto? Porque a gente sabe que eu posso apropriar dessa questão, seja pastoral católica ou evangélica, tá? Estou falando genérica. Mas também tem outras pessoas que vão dizer assim, intersetorialidade é quando eu faço a junção de recursos financeiros, materiais, estruturas, técnicas, diversos setores, governamentais e não governamentais e da sociedade civil, para a identificação de problemas e prioridade, para promover o desenvolvimento humano e a qualidade de vida. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando de forma consorciada, para vários autores, a Rose Hinojosa, Fernandes e Mendes, esse conceito é ampliado. Não tem como a gente resolver. Olha, vocês vão estar fazendo compras coletivas da educação.
Eu, quando conversei com a Ida um tempo atrás, que a gente veio aqui, ela estava fazendo compra coletiva, começou com a questão do anúncio de jornal. Os prefeitos perceberam que teve economia. Aí foi para o medicamento, teve economia. Então, a gente pode, de forma intersetorial, melhorar os recursos que a gente tem e está colocando, tá? Então, tem vários conceitos que a gente vai trabalhar para essa questão. Então, esse assunto ele está na pauta, mas muitas vezes ele não está na prática, né? É fácil a gente dizer, eu faço um trabalho intersetorial, mas a gente conseguir esse trabalho às vezes não é, porque na minha prefeitura o prefeito loteou, a saúde é de um partido, a educação é de outro e a assistência está com outro. Ou então, assim, vocês são os primos ricos. Todo mundo fala que vocês são os primos ricos, mas a saúde está precisando mais, recursos têm ido para a área da saúde também. O município tinha que gastar 15%. Eu não sei o caso de vocês, mas quase todos estão gastando mais. Então, como é que a gente consegue avançar nesse contexto de crise de um projeto comum? O que a gente vai trabalhar aqui hoje é não o conceito que o Luciano dizia, que intersetorialidade é só dentro do governo. A gente vai usar o conceito aqui, que intersetorialidade é a gente trabalhar com todos os conhecimentos e saberes que tenha no município, na região, no consórcio, no Estado ou no Brasil, né? A gente tem que ser ousado e poder avançar nesse processo. E não sendo governamentais ou não governamentais. Então, eu queria começar parabenizando os municípios do CIVAP. Está muito ruim, mas quase todos os municípios, esse é o dado de 2014, quase todos estão próximos de atingir a meta. Está em negrito aqueles municípios que ainda têm que fazer um pequeno esforço para atingir a meta do Plano Nacional de Educação, é de ter 100% das crianças em pré-escola o ano que vem. Na creche, ainda tem município que vai ter que ter um esforço maior aqui na região para conseguir os 50% do Plano Nacional de Educação. Mas, mesmo assim, eu queria lembrar vocês, eu não sei aqui na região, mas em vários locais que a gente trabalhava, o Ministério Público, né, conselhos tutelares e tudo mais, tem acionado, por exemplo, São Paulo. Criou 50 e poucas vagas na gestão do Haddad, tinha 160 mil quando ele começou, ele criou 50 e a gente hoje saiu no jornal que ainda tem 150 vagas e tem um monte de ações do Ministério Público para a prefeitura ter mais vaga. Ele vai atingir a meta do Plano Nacional de Educação, mas ele vai continuar tendo o TAC do Ministério Público para atender. Tá? Então, vamos sempre lembrar que depois da Constituição, a creche é um direito da criança e da mãe ou pai trabalhador, ou quem é o responsável, mas o município deveria garantir 50%, mas se a criança quiser, a família quiser, o município tem que ofertar porque é dever do Estado. Tudo bem? Então, parabéns a vocês, vocês estão quase chegando na meta. Então, o outro conceito importante que a gente vai trabalhar é a questão da transversalidade. Transversalidade é um conceito que ele é complementar à questão da intersetorialidade. Por quê? Ele trabalha, quando a gente está discutindo algum tema ou beneficiário, a gente está trabalhando com a transversalidade. Quando eu digo assim, olha, eu tenho que atuar com criança de 0 a 5, ou com adolescente, ou com jovens, então, ou com idosos, eu estou trabalhando, quando eu focalizo uma política, eu estou dizendo que essa política ela é transversal. Por quê? A criança ela não é dividida, uma parte saúde, uma parte educação, uma parte assistência e tudo mais. Ela tem que ser vista na sua integralidade. Tá?
Então, mas quando eu penso o meio ambiente, não dá para a gente pensar, Mariana é um exemplo, não dá para a gente pensar o meio ambiente se a gente não pensar questão dos recursos hídricos, pensar saneamento, pensar atividade econômica, pensar educação e assim por diante. Então, eu tenho que pensar um pouco isso. Então, qualquer política transversal, quando eu trabalhar com criança, isso significa que eu vou trabalhar intersetorialidade. Tá? Então, quando a gente está pensando aqui, não está vendo, criança do lado direito, as crianças como uma política transversal, todas as outras políticas sociais, elas vão comprometer a questão da criança, desde a assistência, da questão do urbanismo, do saneamento, da segurança, da educação, assim por diante. Todas elas influenciam. Se a gente pensar a política de desenvolvimento, a crise que a gente está, ela reflete na questão da criança e do adolescente. Eu vou ter mais ou menos recurso, a mãe e o pai vão estar empregados ou não vão estar empregados. Isso vai variando no decorrer do tempo. Então, a questão da integração da educação infantil ela é fundamental, porque ninguém resolve nada sozinho. A gente precisa compartilhar conhecimentos e sabedorias. E até pouco tempo atrás, a gente tinha muitos estudos do ensino fundamental, do médio. Começam a ter estudos agora na questão da primeira infância. O pessoal da educação não gosta que fale da primeira infância, porque é um conceito que surge a partir da área da saúde, mas a gente tem que olhar, gente, a gente tem que saber que as crianças... A maior parte dos neurônios das crianças, sinapses e tudo mais, elas se formam até o 3º ano. Com até 6 meses, se eu não trabalhar todas as motivações e tudo mais com essa criança, ela pode não enxergar ou não falar. Então, a importância do trabalho de vocês, das famílias, das escolas e tudo, ela é fundamental se a gente quiser que essa criança se desenvolva para frente. Hoje tem vários estudos mostrando isso. Então, a educação infantil é uma fase extremamente crítica, em especial o segmento da creche. Quanto mais vocês conseguirem, como é que fala? Trabalhar o desenvolvimento de... Estimular, muito obrigada. Não é nada como ter professor, porque eu sou administradora pública. Estimular essa criança, melhor vão ser os resultados. A gente sabe que o efeito desse estímulo ele é extremamente significativo para o conhecimento, as habilidades, todos que as crianças vão ter. Só que, para a gente fazer isso, a gente tem que romper uma estrutura que a gente está acostumado a trabalhar. A gente trabalha com quadradinho, não trabalha? Não sei como é no município de você. Alguém aqui tem uma prefeitura que trabalha de forma matricial ou não? Tem? Que aí eu vou querer conhecer. Tem? Não. Normalmente a gente trabalha lá, equipe de saúde, de obras, administração, finanças, não é assim? Nas prefeituras de vocês? E pouco a gente trabalha nessa lógica transversal, integrando. Quanto mais se eu chamar o conhecimento que tem de fora. Mas se eu quiser mudar, fazer uma educação infantil de qualidade, nós vamos ter que trabalhar desse jeito. É romper alguns paradigmas que a gente sempre trabalhou. Não é só o professor é importante, mas eu tenho que trabalhar com assistente social, com o médico, com o agente comunitário de saúde. E isso nem sempre é tão simples assim. A gente tem que começar a perceber que o conhecimento que a gente tem, por mais que a gente tenha estudado e tudo mais, ele é parcial. Eu posso ter complementos quando a gente faz conjuntamente com outros. E trabalhar de forma mais horizontal. Isso significa a gente criar um novo conhecimento, que a gente não tinha até então.
Então, o meu desafio para vocês é que até o final do projeto Melhorias aqui no CIVAP, vocês façam alguns projetos, algumas experimentações, porque isso é um conhecimento novo que vocês podem criar e disseminar para outras pessoas e apresente aqui no final do Melhoria. Então, eu queria só dizer que o conceito de intersetorialidade, de articulação, ele já vem lá da Constituição, gente. A gente não está falando de coisa nova na teoria, nós estamos falando de coisa nova na prática. Na Constituição já tinha isso colocado. Quando eu falo que a criança é uma prioridade absoluta e que ela tem o direito à saúde, à educação, à assistência, à convivência familiar, o respeito, liberdade e assim por diante, não tem como eu garantir todos esses direitos se eu não trabalhar de forma integrada. Concordam? Que é uma coisa que a gente tem que trabalhar? A mesma coisa, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto fala de proteção integral, né? Ele já disse que as crianças têm um jeito próprio de desenvolvimento, cada criança é cada criança, cada um tem que respeitar a evolução que ela tem, ela não é igual, a gente tem que trabalhar a diversidade. Né? Isso não é sempre fácil para professor que muitas vezes tem uma classe grande para cuidar, né? Porque ela tem que trabalhar aquela criança que tem determinada deficiência junto com outro que é hiperativo, né? Às vezes a gente tem algumas complexidades para isso, mas ela já previa essa questão e já previa também no Estatuto um conjunto articulado de ações entre ações governamentais e não governamentais. Percebe que nós temos uma base teórica legal que já dizia que a gente tem que trabalhar de forma intersetorial. A mesma coisa a LDB. Né? A LDB fala lá que as crianças têm que ter um desenvolvimento integral da criança até 5 anos, nos seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Gente, olha como que é complexo para uma professora ou um professor da educação infantil. Ela tem que tratar todos os aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. Ela sozinha, gente, a não ser que você seja uma super professora formada em assistência social, em enfermeira, ou agente comunitária, não sei. Mas é difícil a gente sozinho colocar isso. Então, nós vamos trabalhar a mesma... essa questão da possibilidade do trabalho conjunto. A Lei Orgânica da Saúde também já fala sobre isso, fala de atendimento integral a todo mundo. Né? Mas eu vou querer reforçar um pouco que todos de vocês fizeram os planos municipais, né? Os planos decenais até 2024. A gente tinha que seguir no plano municipal as diretrizes do Plano Nacional. Eu peguei algumas das estratégias previstas na Meta 1, que é a de educação infantil. Elas todas, quase todas, trabalham a lógica da intersetorialidade. Quando eu falo que, olha, eu tenho que garantir até o final do PNE em 2024 que a diferença entre as crianças mais ricas que entram na educação infantil e as mais pobres não seja mais do que 10%. A gente vai ver que é muito maior do que 10% ainda. Ou fala que eu tenho que implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação da área de saúde, educação e assistência, com foco no desenvolvimento integral. Então, gente, vocês ainda têm mais uma tarefa para fazer, que é fazer os programas de orientação à família. Ou ainda, a estratégia 1.14, fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso e a permanência das crianças na educação infantil, em especial os beneficiários do programa de transferência de renda. Seja o Renda Cidadã, seja o Bolsa Família, eu tenho que olhar em colaboração com as famílias e com o órgão de assistência, saúde e proteção. Ou ainda, eu tenho que fazer uma busca ativa das crianças, em parceria com a assistência, saúde e proteção, identificando crianças que não estão em creche,
para elas irem para a creche. Percebe que toda a legislação ela preconiza para o trabalho intersetorial. Agora, como que a gente pode começar a fazer esse trabalho? Porque a gente não dizia muito isso. Agora, para a gente avançar, se a gente quer fazer uma educação de qualidade, a gente vai avançar. O que eu tenho que fazer? Que setores eu vou envolver no meu município? Com quem que eu vou iniciar? A gente sempre, as experiências que a gente conhece, que trabalham de forma articulada, nunca começa com todo mundo junto, gente. Elas sempre começam aos poucos e vão crescendo no decorrer. O consórcio, quando começou aqui, hoje eu soube que tem 300 funcionários o consórcio. Quando começou, tinha 3 gatos pingados aqui no consórcio. Ele vai crescendo conforme os serviços que a gente vai. Quem que eu tenho mais afinidade para começar? Né? A gente tem algum programa ou projeto no meu município que já tem gente trabalhando junto e eu posso me inserir? Ou não? Existe algum ponto de partida para a gente agregar? A gente tem que olhar cada realidade, vai olhar a sua realidade. Tem uma professora que chama Cília Zilioto, que trabalhou muito com a gente, é da área da assistência, ela trabalhava a lógica de rede. Ela dizia, olha, a gente só começa a trabalhar junto com aqueles que a gente conhece. Então, ela brincava que ela começava a rede dela com a agenda telefônica dela. Se eu preciso fazer um programa e eu não sei com quem fazer, eu olho na minha agenda, do celular agora, né? Na época ela tinha uma coisinha, e olho com quem é que eu posso fazer esse trabalho conjunto. Se é o agente comunitário, eu vou começar pelas ações do agente comunitário. Se é o agrônomo do meu município, quase todos os municípios de vocês têm que comprar 30% da agricultura familiar. Todo mundo está comprando aqui ou não? 30%, tá? Não? Está comprando ou não está comprando da agricultura familiar? Tem alguns que estão e outros que não. Vocês já deviam comprar. O MEC está dizendo que o ano que vem ele vai começar a soltar uma norma que quem não comprar da agricultura familiar, o recurso da merenda não virá, porque essa regra já está faz tempo, né? Então, como é que nós podemos trabalhar com ele? Eu posso trabalhar com o agrônomo, trabalhar a questão da alimentação, com a nutricionista. Às vezes eu não tenho no meu município, mas o município vizinho tem, eu posso chamar para trabalhar com a gente, ou eu vou pedir emprestado um pouquinho, algumas horas, tá? Então, como que a gente vai começar? Tem alguns municípios, por exemplo, municípios maiores, que têm mais infraestrutura, começam, às vezes, a trabalhar com a lógica dos direitos. Eu olho tudo que é direito que a criança e o adolescente tem e começo a trabalhar conjuntamente. Então, isso, às vezes, é complexo, porque eu tenho que olhar tudo que é direito, eu não estou conseguindo fazer todos, mas eu posso fazer isso. Eu olho o direito, vejo o que cada órgão deveria fazer para essa criança e começo a trabalhar de forma intersetorial, olho, adequo as ações e tudo mais. É uma forma de trabalho. Nós vamos trabalhar aqui mais a partir da atuação real que vocês tenham no município ou de programas intersetoriais que vocês tenham. Primeiro, nós vamos começar da atuação real que vocês fazem. A gente olhar o que cada secretaria ou departamento faz que podia contribuir com as crianças na escola de vocês. E olhar e formar grupos para começar a trabalhar conjuntamente. Ou vamos olhar a questão disso. Seja uma forma de trabalhar por direito, seja da atuação real que você já tem na prefeitura, ou olhar programas que vocês também já tenham na prefeitura, significa a gente formar pessoas com outro olhar. Né? A gente vai ter que formar lideranças, pode ser um professor, o que for, para trabalhar ação conjuntas, porque isso não é simples a gente trabalhar com isso. Então, eu vou começar um pouco o que vocês já têm no município de vocês. Vocês já têm as creches, vocês já têm as equipes da pré-escola, você tem a equipe do Departamento Municipal de Educação, tem a equipe da Secretaria Estadual, de entidades, agora do grupo técnico, do consórcio e tudo mais. Então, vocês já têm isso. Muitos de municípios de vocês, alguns municípios de vocês já trabalham com entidade também. Né? Eu estava olhando as matrículas, tem vários municípios que têm matrícula
com a entidade filantrópica. Então, o que eu posso fazer, que eu tenho que fazer já? Eu tenho que identificar o perfil dos alunos, né? Não tenho que fazer isso? Quando entre as crianças matriculadas, vocês não têm que olhar isso? Eu não posso chamar assistência para ajudar a melhorar a questão da identificação dessas crianças, principalmente as mais vulneráveis, né? Eu tenho que fazer reuniões com as famílias. Vocês viram que faz parte da meta do Plano Nacional de Educação vocês fazerem reuniões de orientação. Por que não chamar gente para participar das reuniões e não ser só nós falando com o pai? Né? Porque a gente faz reunião de pais e, muitas vezes, as angústias dos pais são grandes. Ou orientação para escovação. Né? Quase todos de vocês devem ter dentistas ou ACDs no município de vocês. Por que a gente não trabalhar conjuntamente com isso? Não é tanto esforço. A gente vai ter que ter um processo de convencimento da equipe da saúde que vale a pena trabalhar com vocês. Dentistas adoram, porque se vocês trabalharem a escovação direito desde o início, ela vai ter menos cárie. Eu não sei qual é o índice de cárie de vocês aqui na região, mas terá menos cárie se trabalhar a questão da escovação. Orientar a mãe, quando nasce, que ela não tem que dar leite com açúcar. Né? São coisas simples, mas é mudança de cultura e hábito que a gente tem, porque a gente adora açúcar no Brasil. Então, mudar essa cultura é um processo de aprendizado, ensinar que com a fraldinha, com a água lá, com a água oxigenada, você pode limpar a boca do bebê e evita de ter problemas de cárie. São coisas muito simples que a gente pode começar fazendo, né? Ou distribuir sulfato ferroso e vitamina A. A gente fazer orientação sobre isso. O governo federal está distribuindo isso e a gente não está usando na forma que a gente devia usar. Ou, na hora da matrícula, pedir dados de vacinação, teste do pezinho, da orelhinha, fazer uma coisa. Olhar o acompanhamento das crianças, né? As nossas crianças estão engordando. Como é que a gente pode fazer diferente esse processo? Né? As nossas crianças e nós também estamos engordando. Né? Para fazer uma orientação mais saudável. Como é que eu posso fazer visitas domiciliares? Vários municípios estão vendo que o professor, às vezes, precisa ir na casa da criança. Tem que ir lá e ver a realidade, porque quando a gente vê a realidade dessas crianças, ela é outra coisa. Tem um município, Taboão da Serra, até ganhou uns prêmios há um tempo atrás. Ele percebeu isso, era o secretário, que é o César Calegari. Ele começou a pôr professor para ir visitar determinadas crianças. Isso mudou a escola, porque a gente fala assim, esse menino não aprende, né? Ai, que coisa. É sempre o problema do outro e não nosso, ou da realidade que ele está. Então, a gente pode fazer algumas coisas. Se eu não posso ir, não tenho jeito de todos os meus professores irem, vamos fazer uma parceria com o agente comunitário? Eu olhei no site rapidinho de vocês, um monte de municípios. Aqui tem Programa da Saúde da Família, agente comunitário. Vamos começar numa escola a trabalhar com o agente comunitário para ver a realidade, a gente trocar informações, pode ser uma questão que a gente faça. Então, a gente tem vários parceiros que a gente normalmente não olha. Nem todo mundo vai querer trabalhar com vocês? Não. Mas alguns vão. Né? A gente tem agente comunitário, a equipe da unidade de saúde, os programas da saúde da família, o programa de saúde na escola, que vários municípios de vocês não aderiram, e as creches e pré-escolas podem ter o programa da saúde na escola. Pastoral, universidade, instituições, o consórcio, assim por diante. Vocês têm vários parceiros para isso. Né? Por que nós achamos importante falar um pouco da área da saúde? Porque, por exemplo, vocês devem ter muita criança que eu avalio que talvez sim, talvez não, a gente precisa interpretar melhor, precisassem um apoio, porque ela é uma criança que tem, ou ela é hiperativa,
ou ela tem alguma dificuldade, a gente pode fazer uma parceria, sem deixar da gente assumir o que é papel da escola, né? Porque às vezes fala, esse menino é problema, meu filho foi problema, então eu tenho todas as experiências, menino, ó, virou problema. Eu tinha dúvida se o problema era dele ou se era da escola. Como é que a gente lida com isso e trabalha com isso, né? Então, como é que a gente faz essa questão? Olhando o papel da escola, mas tendo a complementação, porque às vezes eu preciso ter uma orientação de um médico, né, para saber se essa criança é hiperativa, não é, tem um problema mental, tem Down, não tem Down. Às vezes eu não fui formada para isso. Então, ter esse tipo de apoio é importante que a gente tenha. E isso já é papel das equipes de saúde. Nós não estamos falando nada mais, gente. Nós estamos falando assim, doutorzinho, programa da saúde da família, o senhor tem responsabilidade de fazer isso. Se o senhor me orientar, eu posso trabalhar com os meus professores de um jeito. Mas aquilo que eu não souber, o senhor me ajuda? A gente precisa ter esse tipo de apoio, porque já é papel. Ou orientação de aleitamento materno, a questão da anemia, a orientação do combate à violência, né? A saúde, até alguns anos atrás, não sabia identificar a questão da violência. Imagina vocês, professores, tendo que saber se essa criança é vítima de alguma violência, né, doméstica. Não é fácil saber, porque a criatividade da criança também é longa. Como é que eu identifico isso e não tenho uma atitude inconsequente de denunciar um pai ou uma mãe quando eu não sei? Então, ter o apoio da saúde, que está tendo inúmeros programas estaduais e federais para formar a equipe de saúde para identificar a questão de violência e trabalhar com isso, né? São questões que a gente tem que falar. Por exemplo, todo mundo conhece a carteira de vacinação das crianças? Sim? Quem já viu a nova carteirinha que vai ser? Que não vai ser mais carteirinha da criança, da vacinação. Vocês sabem que vai mudar? Que vai chamar carteira da criança? Sabiam disso? Então, está em audiência pública no Ministério da Saúde a nova carteirinha da criança. Por quê? O que o Ministério da Saúde percebeu? Professor não olha a carteira de vacinação, diretor de escola não olha a carteira de vacinação, médico não olha, quando muito só põe o que ele fez. A equipe de saúde não olha, agente comunitário olha. A equipe de assistência também não olha. Mas sabe quem olha a carteirinha de vacinação e lê tudo? A mãe. A mãe lê e usa isso e aprende muito com isso. Então, o que a saúde, com uma pesquisa que eles fizeram, estão fazendo? Opa, a carteirinha de vacinação vai ampliar, vai ser carteirinha da criança. Então, vocês, professores, diretores, a equipe da saúde, da assistência, vão ter um espaço para escrever sobre aquela criança. O que eu vou escrever sobre aquela criança? Aquilo que você achar pertinente e não comprometer a questão dessa criança. Tá? Então, a gente pode usar essas questões. Eles já fazem muitas visitas domiciliares. Eu posso fazer parceria nisso. A mesma coisa a área da assistência. Eu acho que agora vocês tinham que começar, não sei como está no município de vocês, mas um monte de município, a área da assistência tomou um protagonismo muito grande depois da Constituição, porque ela foi vista como uma política pública, tiveram milhões de capacitação. Então, a equipe da assistência, normalmente, elas têm muita disponibilidade de estar trabalhando com outras pessoas. Cada realidade é uma, mas eu acho que, na maioria, a gente pode ser parceiro. A assistência tem 2 papéis que ela tem que fazer. Um é o que a gente chama de proteção básica, quando a criança está num tipo de vulnerabilidade, qualquer uma criança pobre, com alguma situação que eu posso ter o apoio da questão da assistência, ou de proteção especial, quando essa criança teve algum tipo de violação de direitos, né? Que aqui
a parte baixa complexidade é mais o CRAS, que mexe, média e alta complexidade é o CREAS, que nem sempre a gente tem em município pequeno, mas que a gente pode usar como parceiro. Então, na assistência social, ninguém gosta de dizer que a assistência social, a primeira-dama é da assistência. Então, se você falar isso, elas vão morrer. Mas não é. Mas é porque eu acho que a gente não usa, muitas vezes, a parceria com as primeiras-damas. Em vez a gente vai até mostrar alguns exemplos daqui a pouco, em vez dela fazer aquele chá beneficente e tudo mais, que toda primeira-dama faz, ela pode fazer coisas mais criativas e contribuir com o desenvolvimento da criança. Se vocês conseguirem uma boa fala com as primeiras-damas, elas conseguem fazer um processo de aproximação e de apoio à questão da criança pequena. Aí a gente tem as equipes do CRAS e CREAS, elas, por exemplo, se a gente pensar que a gente tem aquela meta, que a gente vai ter que reduzir a questão da matrícula entre os mais ricos e o mais pobre ser no máximo 10%, essas crianças, essa equipe da assistência, ela tem um cadastro que chama cadastro único, que um monte de vezes vocês preenchem lá, se a criança é do Bolsa Família, vocês têm que dizer se está na escola ou não está na escola. Mas elas têm acesso a esse dado e pode ajudar vocês a trazerem essas crianças para a creche e para a pré-escola. Elas fazem acompanhamento de família. Em vez de fazer aqueles acompanhamentos formais, faz grupo de geração de renda. Tem milhares de trabalhos muito legais que a assistência está fazendo. Por que não nos aproximarmos dela e trabalhar com ela? Ela tem que trabalhar com a criança vítima de violência também, que nem vocês e que nem a área da saúde. Como que a gente pode trabalhar junto? E aí, eu ia falar que a gente vai tocar mais aqui, mas eu acho que tem milhares de outros atores que vocês podem olhar e escolher para ser os primeiros, para você fazer um projeto pedagógico, um projeto pequeno, né, naquela escola, que pode ser o próprio consórcio, o agrônomo, os pastorais. Não sei se vocês sabem, as pastorais, eu não sei se a evangélica também, mas a católica também está com a campanha dos 1000 dias, que é o seguinte: eu tenho que estimular essas crianças até os 1000 dias para elas formarem todas as sinapses, neurônios e tudo mais. Eu posso usar a pastoral para fazer orientação para essas famílias. Como é que eu posso fazer isso? Tem campanhas, tem municípios que estão fazendo campanhas belíssimas de orientação. Eles são formados pela pastoral, né? Se aqui na pastoral de vocês não foram formados, gente, pode chamar pastorais que eles estão formando para ensinar essa questão do estímulo para as famílias. Ou as equipes de futebol, esporte, cultura, lazer, de carnaval e tudo mais. Eu acho muito legal quando algumas creches e pré-escolas estão trazendo para a atividade cultural homens. Então, a gente olha que o universo, né, como foi dito anteriormente, ele é extremamente feminino, que está muito vinculado à questão do cuidado. Trazer um menino que faz esporte, como é que fala? Estagiário de educação física, para fazer atividades na escola, dá outro olhar para essas crianças. A gente tem que começar a mudar a cultura que creche e pré-escola é um universo só feminino de cuidado, né? A gente pode fazer outras coisas. Então, em São Bernardo, eles colocaram os meninos para trabalhar um pouco de atividade de grupos culturais, para orientar e fazer a questão da musicalização. É só menino que faz, não é nenhuma mulher. Ou chamar os arquitetos para pensar creches e espaços das crianças, porque tem creche e tem creche. Não conheço as creches de vocês, né? Mas tem creche onde todo o material está guardado em cima, a criança não tem o espaço, né? Ela pequenininha, não tem o espaço, é tudo no alto. Quando a gente olha que está tudo no alto, já é uma característica de que aquelas crianças não brincam com aquele material que está lá em cima. Mas como é que eu posso fazer a questão dos cantinhos, dos espaços, das brincadeiras de outra forma? Às vezes eu posso ter um arquiteto na prefeitura ou fora da prefeitura que tope repensar os espaços.
Eu gosto de chamar a atenção também que a gente nunca quer falar com o contador e o pessoal da prefeitura do RH, porque o contador sempre diz que não pode, que a lei de responsabilidade fiscal, você já gastou o que você tinha para esse programa e para esse projeto, não sei o contador de vocês, mas os que eu conheço, normalmente ele diz assim, você quer criar um projeto novo que você pensou, não, esse ano, né? Você pensou ano que vem, em fevereiro, no planejamento, você pensou, aí ele diz, não pode, porque você não planejou, não está na LDO, não está na lei orçamentária, então você não pode fazer. Então, trazer as equipes administrativa e financeira são importantes. E para pensar um projeto para o ano que vem, vocês têm que começar a pensar agora. E aí tem um monte de outros atores, associação comercial, Ministério Público, Defensoria. Para alguns, o juiz é um inferno, em alguns municípios, porque ele manda, ele caneta para você colocar a criança na creche, não quer saber se tem espaço, não quer saber nada. Outros municípios, o juiz, o promotor, são grandes parceiros. Então, vocês vão ter que identificar quem é que pode ser parceiro de vocês, né? Eu acho que tem a Fundação Abrinq, que trabalha com criança e adolescente. Nós já vamos ver que tem 9 municípios aqui da região que são vinculados ao prefeito amigo da criança. Fundação Maria Cília Vidigal, Unicef, Rede Nacional de Primeira Infância. E eu queria defender para vocês, estou querendo um município que faça uma experiência assim, que eu só conheço conheço uma experiência só, mas não é em São Paulo, que é trabalhar a questão das crianças, que é essa foto aqui, com idosos. Com certeza, no município de vocês têm a melhor idade, terceira idade, os grupos devem ter no município de vocês. Por que não trazer esses grupos de idosos? O Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão com experiências muito interessantes dessa convivência entre o idoso e a criança. Então, vocês podiam pensar um projeto intersetorial que é a gente trocar. Essa senhora está contando histórias para as crianças. Tem um vídeo correndo na internet de uma... Não sei se vocês já viram também sobre essa questão. Então, acho que são parceiros que, às vezes, a gente não olha e tudo mais. Então, olha, aqui na região, está bem ruinzinho, né? Nós temos 9 municípios que são já, os prefeitos de vocês assinaram o pacto do Prefeito Amigo da Criança. Então, o Prefeito Amigo da Criança é um programa que pensa em intersetorialidade de saúde, educação, assistência e proteção à criança. Então, eu posso começar com um programa, um projeto na creche pequeno, gente, mas que vai ganhando esforço e a gente vai ampliando. Ou então, gente, um outro programa que eu gosto muito e acho que a gente subutiliza nas prefeituras do estado de São Paulo e no Brasil é o programa Brasil Carinhoso. Todo mundo aqui conhece ou não? Sim ou não? Quem conhece? Levanta a mão. A maioria não conhece. O programa Brasil Carinhoso é um programa criado pelo governo federal, onde ele trabalha 3 eixos, saúde, educação e assistência. Na área de saúde, ele distribui vitamina A, sulfato ferroso e aquele remédio da asma para a criança. A maioria dos municípios não estão usando o que tem de recurso da área de saúde, de medicamento para isso, né? Na área de educação, ele dá 50% do Fundeb a mais para quem coloca a criança em creche do programa Bolsa Família, e ele também trabalha a questão da nutrição, ele ampliou a merenda, mas a gente sabe que R$1 per capita para a creche é muito pouco, mas ampliou em 66%. Então, ele coloca na questão do enfrentamento à pobreza a saúde, a educação e a assistência para trabalhar de forma integral. O governo federal está fazendo reuniões periódicas entre as áreas, vendo o que avançou, o que não avançou, criando comitê.
um monte de municípios, nós vamos ver aqui quem assumiu ou não tem nenhum grupo que junta para discutir. Então, a gente pode começar criando um grupo para discutir o Brasil Carinhoso, o que está acontecendo, como é que ele foi. Só para a gente ter uma noção, como a evolução, como a gente tem que avançar na educação, a parceria com a assistência social, né? Aqui é o total de crianças matriculadas, é esse azulzinho aqui, o último. Tá? Aqui é quem não é pobre, e aqui é quem é extremamente pobre. Se a gente olhar, olha a disparidade. Quem é que precisava de mais creche? A gente não pode dizer quem precisa de mais creche, porque creche é um direito da criança, né? Mas a gente pensar, olha a diferença de cobertura. Aqui, quem é extremamente pobre e quem não é pobre. Então, meus filhos são filhos de creche pública. No CEPAM tinha uma creche. Eu sou a mais necessitada? Não, não sou. Então, a gente tem como meta reduzir esta desigualdade. Então, a parceria com a assistência e com a saúde, elas são fundamentais se eu quiser trabalhar um conceito que a educação pode reduzir a exclusão social, pode reduzir desigualdades. Tá? Aqui são os dados de vocês, do Brasil Carinhoso. Se vocês olharem em 2012, quando começou o programa, olha quantos municípios não tinham nenhuma criança, tudo que é zero, não tinha nenhuma criança matriculada do Brasil Carinhoso no município de vocês. A gente sabe que 50% a mais do Fundeb é pouco, porque a criança no estado de São Paulo, o gasto que os municípios têm, custavam 7 e pouco em 2012, quando o Fundeb para a creche integral era quase 3 mil. Então, tem um gap que o município tem que colocar nisso. Mas a gente não tinha um monte de municípios que colocaram. Vocês do CIVAP ampliaram em 66% o número de crianças matriculadas de 2012 para 2014. É bastante, legal. Mas o Estado de São Paulo ampliou em 99% e o Brasil em 122%. Com certeza, nos municípios de vocês, tem criança do Bolsa Família que não está em creche. Tá? Então, dá para fazer algumas coisas. Aí, também tem municípios que estão fazendo coisas menores, que não é assim. É começar a trabalhar, né, a primeira infância. Tudo bem. Começar a questão, criar a Semana do Bebê. Então, tem algo, eu peguei aqui de Juazeiro, peguei o de Itália. São experiências de municípios que estão fazendo a Semana do Bebê para trabalhar as orientações nas comunidades e tudo mais. Tem alguns municípios que estão fazendo planos integrados dos direitos humanos das crianças e do adolescente, juntando todos. Vocês sabem que até o ano que vem, além do Plano Municipal de Educação que vocês acabaram de fazer de 10 anos, o ano que vem vocês têm que fazer o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que vai juntar saúde, educação, assistência, esporte, assim por diante. É uma orientação do CONANDA que já foi ampliado para o ano que vem. É uma oportunidade a gente começar a fazer. Tem quase 300 municípios no Brasil que já fizeram o plano integrado da criança e do adolescente, né? Juntando essas questões. Ou tem ainda municípios que estão fazendo o plano da primeira infância. Vocês sabem que tem um marco regulatório da primeira infância, que já foi aprovado na Câmara Federal, está no Senado, para discutir a questão do marco regulatório da primeira infância, que vai mudar algumas questões do ECA. Então, tem município que está criando o comitê da primeira infância, assim por diante.
Então, eu acho que a gente tem várias alternativas que a gente pode fazer. Eu peguei algumas iniciativas aqui, por exemplo, o Programa da Primeira Infância, que surgiu na área da saúde, no Rio Grande do Sul, o município adere, que é aquela lá de cima ali. É uma experiência que começou pela área da saúde e está tendo uma grande articulação com a área da educação, mas é um programa do governo estadual que o município adere ou não. Ou tem outros municípios que o próprio prefeito puxa para si essa questão da educação para a criança pequena. Então, ele assume a coordenação. Então, eu peguei a experiência de Palhoça, onde foi criado um grupo estratégico vinculado ao gabinete do prefeito, onde ele puxa essa questão da educação, da primeira infância para ele. Ele assume o prefeito amigo da criança, ele assume a importância da primeira infância. Então, ele cria um decreto, ou uma portaria, ou uma resolução, onde essa questão da intersetorialidade começa a funcionar, mas não significa contratar novas pessoas, nada disso. É que nem foi falado aqui da Câmara Técnica. Ninguém é remunerado. Eu junto quem eu tenho para trabalhar junto num núcleo estratégico de trabalhar ações intersetoriais. Alguns outros municípios que estão trabalhando isso é a própria secretaria, seja de educação, seja de saúde e seja de assistência, que trabalha essa questão da criança de 0 a 3 e de 4 a 5. Então, eu peguei experiências que é de saúde, experiências que é assistência social, e peguei da Mãe Paulistana, que começou na área da saúde, mas foi para a primeira-dama assumindo. Então, cada realidade é uma. O que a gente precisa é identificar que caminho que a gente vai fazer. Outros municípios estão estruturando esse trabalho de intersetorialidade com essas crianças pequenas, com a primeira-dama. Outros estão começando de um jeito mais simples. Gente, eu não vou conseguir resolver tudo. Então, vamos fazer um protocolo de atuação conjunta? Então, eles fazem. Eu peguei esse protocolo daqui, né, que é de Palhoça. Mas eles começaram a trabalhar como é que a gente trabalha a violência nas escolas. Então, o que eles começaram? Eles sozinhos não conseguiriam fazer toda essa questão de proteção à criança e tudo mais. Eles começaram porque tiveram casos que escolas teve problemas porque teve processo de violência, uma criança morreu porque o pai matou a mãe, não lembro qual é o caso, e a escola sabia disso e não fez a denúncia. Então, diante disso, não é dizer quem é culpado ou não é culpado depois da morte de uma criança, é dizer como é que eu vou lidar com isso. Então, eles começaram a fazer discussões e é um aprendizado. Então, eles fizeram um protocolo, não tem grupo, não, essa é uma atuação que nós vamos trabalhar conjuntamente, saúde, educação e assistência conjuntamente. Como é que a gente vai fazer? Se acontecer tal coisa, o que a gente faz? Quem é que vai visitar? Como é que eu sou orientado? E assim por diante. Ou tem outros municípios que não institucionalizaram nada, não cria não faz um decreto, tudo mais. Ele começa com um projeto de trabalho intersetorial. Então, várias escolas estão fazendo projetos muito interessantes. Eu estava olhando o trabalho ali de vocês, né, quando é de Florínia, que é o que vai conhecer a cidade, né? Tem um projeto na escola desse. Por que não chamar o professor de história para contar a história do município, né? Eu acho que a gente tem que conhecer a história nossa, da nossa realidade, do nosso município. Não institucionalizou nada, mas começou com programa e projeto. Né? O Cajati começou um trabalho de parceria entre a assistência e a saúde. Como é que eu consigo trabalhar conjunto
nessa situação de vulnerabilidade. A gente sabe que, muitas vezes, a escola que a gente trabalha tem muita vulnerabilidade. Como é que eu trabalho nesse contexto de vulnerabilidade, né? Aí, a gente queria colocar assim, que não tem uma receita nenhuma. O que a gente precisa é ter vontade. A gente tem que, hoje de manhã, né, acho que foi a Ida, não lembro quem que falou, sobre a gente ter um sonho. Eu acho que vocês, professores, têm que sonhar com uma realidade melhor, nós temos que sonhar com uma realidade maior. Eu fiquei super feliz de saber que a secretária de Palmital foi aluna da prefeita. Né? É a gente criar um sonho e pensar como essa criança pode ser melhor, e que eu sozinha não consigo transformar essa realidade. Mas a gente tem mais resultado quando o prefeito assume. Quando o prefeito assume que isso é uma prioridade, vocês vão ver que o município, com certeza, Palmital, que a prefeita vem da educação, vocês têm mais possibilidades de trabalho com isso. Mas, às vezes, a gente não tem o prefeito tão comprometido com essa causa. Então, eu posso usar o grupo de trabalho do consórcio, eu posso identificar na secretaria quem pode trabalhar com isso e assim por diante. O que precisa, gente, é a gente sensibilizar para esse novo olhar intersetorial. Não é simples, mas a gente precisa sensibilizar. E a equipe tem que se sentir responsável sobre isso, sobre essa mudança. Se a gente quer mudar, né? Vocês vão ver que daqui a pouquinho nas escolas de vocês já tem meninos. Meu sobrinho, estou vindo para cá e tem 5 anos, me manda um WhatsApp. Ele mora em outra cidade. Um WhatsApp, tia, olha a minha foto. Como essas questões vão mudar. E se a gente não mudar e criar outros parâmetros, isso vai ser difícil. Então, a gente tem que assumir isso. Trazer próximo também, muitas vezes, os conselhos. Vocês têm o Conselho Municipal de Educação, que pode ser parceiro, o Conselho Tutelar, o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, o da Assistência, o da Educação, o da Cultura, do Esporte. Tem milhões que podem fazer. Alguns municípios, quem está puxando esse processo é o próprio Conselho do Direito da Criança e do Adolescente. Em alguns municípios, eu conheço vários, que o Conselho Tutelar é um grande parceiro da escola. Em alguns municípios, o Conselho Tutelar ninguém quer nem ouvir falar, não é? Não sei nos casos de vocês, porque ele vai lá, manda ter vaga, requisita serviço e assim por diante. Em outros, eles dão orientação, explicam, fazem palestra, podem fazer vários projetos. Um projeto que vocês podem criar é o Conselho Tutelar conversar com as crianças da escola, né? Então, o que a gente precisa, nesse momento ainda de crise, é olhar que a intersetorialidade pode ser uma oportunidade, quando a gente conjuga esforços e recursos que a gente tem no município para isso, seja dentro ou fora do governo. Tem que ter uma decisão política sobre isso. Né? E decisão política, eu estou falando que vocês, professores, também tomam decisões políticas. Né? Não é decisão política só do prefeito, é decisão política de eu assumir que eu sozinha não vou conseguir trabalhar, mas eu, com outros, vou fazer a realidade dessa criança diferente. Então, por que eu tenho que ter uma decisão política? Porque eu vou ter que construir e legitimar determinados consensos e pactuação. Se eu for fazer um pacto, por exemplo, contra a violência no meu município ou na minha escola, eu vou ter que trabalhar com divergências que tem. Ou eu for trabalhar um projeto para educação especial. Como é que eu vou trabalhar isso? Vocês vão ver que tem divergência no jeito de trabalhar a educação especial. Né? Como é que eu trago o médico para isso, para ouvir isso? Ou a psicóloga, ou a psicopedagoga para esse processo? Às vezes, a visão que a gente tem de criança é diferente do outro.
E mesmo do mesmo médico, um médico na mesma unidade de saúde, ele pode ter visões diferentes. Então, a gente vai ter que pactuar como é que nós vamos trabalhar a educação especial. O que é uma criança hiperativa, o que não é? O que a escola pode fazer com essas crianças? Como é que isso pode ser feito? Como trabalhar isso, mas sem ter tanta setorialização e tudo mais. Nós vamos ter que, às vezes, rever as estruturas e processos. O que eu sabia antes, talvez, depois desse trabalho, vai ser diferente que a gente tem. Tá? Vai ser um pouco diferente. A gente vai ter que mudar a postura de trabalho. Né? Porque trabalhar com o outro é um processo de construção. A gente vai criando legitimidade conforme a gente trabalha junto. Né? Tem uma prefeitura ali perto, agora esqueci o nome, esqueci. É perto ali de Santa Fé do Sul. Eles trabalharam com a área da assistência muitos conflitos, porque assim, na escola muitas vezes tem um estigma de quem é de programa de transferência de renda, que ele é um problema. Ele não aprende, ele tem dificuldade. A gente sempre joga para a criança, e não que muitas vezes a gente não soube trabalhar com ela. Então, agora esqueci o nome da cidade, bem pertinho de Santa Fé. Eles fizeram todo um trabalho na assistência para entender a realidade, fizeram visitas nas casas para entender a realidade daquelas crianças, e está sendo um processo muito interessante, porque eles estão vendo que essa criança, desde que seja estimulada, ela pode aprender tanto quanto os seus filhos podem. Mas isso significa uma mudança no processo de trabalho que a gente tem, que muitas vezes a gente trabalha daquele jeito sempre, e aí eu vou ter que rever, né? Porque eu vou ter que ouvir a assistente social, como que ela acha, ouvir o agente comunitário, ele vai contar outras realidades que a gente vai ter que repensar. E vamos ter que compartilhar informações, né? Nem sempre isso é fácil, porque informação ainda é poder. Vai deixar de ser poder logo mais. A gente já tem a lei de acesso à informação, a gente tem várias coisas que estão rompendo esse paradigma. Mas ainda quem tem a informação tem poder. Agora, compartilhar é um processo de reaprender essas questões e rever os serviços. Então, desafios vocês vão ter um monte para a gente ter. A gente não tem sistema de informação municipal compartilhado, que a saúde possa olhar os dados da educação, da assistência, assim por diante. Eu tenho ainda estruturas compartimentadas, onde cada um tem o seu quadradinho e pouco compara. Tenho pouca cultura de diálogo. Né? Eu acho que tem como é que chama? Agora esqueci o nome da cidade, ali perto de Campinas, acho que é Morungaba. Eles estão trabalhando com aquele projeto da Unicef de valores na educação infantil, que é a gente trabalhar a lógica de solidariedade. Quando a gente vai começar, nem nós temos tanto diálogo. Se vocês pensarem, muitas vezes a gente tem atitudes autoritárias. Então, esse projeto do Unicef é muito legal para a gente pensar valor, a questão do diálogo, da cultura de paz, são questões importantes para a gente estar colocando. Eu queria que vocês saíssem daqui pensando que a gente pode ter projetos que a gente não fique focado na nossa estrutura, mas a gente pense na criança. Se eu quero o desenvolvimento dessa criança, eu tenho que ter uma outra postura técnica, pedagógica para essa criança. Muitas vezes eu não estudei isso na escola, não é fácil, porque eu tenho certeza que quem fez pedagogia aqui não estudou trabalhar intersetorialidade na escola. Nem muitas vezes ensinou como é que a gente dá aula, quanto mais intersetorialidade. Então, a gente está pronta para aprender a fazer com o outro um pouco. Né? Formar equipe, a gente não tem... Muitas vezes, né, os programas, a gente não conhece os programas que poderiam ser parceiros. Né? Eu pergunto para vários prefeitos, mas por que você não pôs nenhuma criança no Brasil Carinhoso? Ele fala, eu não sabia que podia, entendeu? Nesse ano. Até a gente fez uma parceria muito legal com a Undime, que foi orientar
O Estado de São Paulo, de 2012 para 2013, aumentou em 79% o número de crianças do Brasil Carinhoso, porque a Undime divulgou isso para os municípios, ensinou a como fazer, a gente não sabia, a gente ligava para Brasília, a Undime fazia orientações, a Priscila fez todo um trabalho de orientação, porque às vezes a gente não conhece. Então, são desafios que a gente tem que viver, de trabalhar essa questão da intersetorialidade. E outro grande desafio é o financiamento. A gente não tem ainda um financiamento para projetos intersetoriais, mas várias entidades do terceiro setor estão começando a financiar e apoiar projetos ousados nessa área. Então, para finalizar, eu queria dizer, gente, ninguém começa fazendo, a gente vai fazendo e vamos aprendendo nesse processo. Então, eu gosto do Antônio Machado, que é um poeta espanhol, em homenagem à Alicia, que é espanhola, que o caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar, né? A gente ir colocando isso, mas também lembrando sempre que não adianta a gente também ir caminhando muito devagar, que a criança tem pressa, a criança cresce, que 2 anos que eu não trabalho, essa criança não teve o trabalho que a gente tem. Então, a criança tem pressa. Tá? Queria agradecer e acho que é isso. Obrigado, Carminha, pela fala. Pessoal, acho que a fala da Carminha, ela vem provocar um pouco a gente, no sentido de ampliar a visão de quem está mais na sala de aula, na escola, para o que parece ser, primeiro, uma prática só da gestão, a intersetorialidade, a integração de políticas, né? Em geral, a gente acha que é mais fácil para o prefeito ou para a secretária mobilizar e estimular a intersetorialidade. Até porque no organograma da prefeitura, o diálogo parece que é mais fácil entre quem está no mesmo nível hierárquico, né? As secretárias, o prefeito com a sua equipe. Mas ela vem provocar por quê? Porque, no fundo, a intersetorialidade e a transversalidade são a realidade da criança que está em sala de aula. Então, ela traz muito bem o fato de que a educação infantil ela tem que ser intersetorial, ela tem que ser transversal, né? A criança é um ser integral, que tem saúde, que tem condição social, que tem que ser vacinada, tem o espaço, tem o movimento, tem o esporte. Então, é um desafio para cada um que está aqui numa escola, numa sala de aula, pensar de maneira intersetorial, agir de maneira intersetorial. Inclusive, lembrando, né, que não é só que a criança é um ser integral que tem essas várias dimensões, mas a aprendizagem da criança em sala de aula acontece em vários caminhos, em vários campos de experiência, não é? Então, a criança aprende ao tomar banho, pode aprender ao se alimentar, pode aprender ao ser vacinada, pode aprender ao explorar o ambiente. A criança pode fazer parte da intencionalidade pedagógica de cada sala de aula, o uso da intersetorialidade para ensinar e para aprender. Então, é uma provocação que pode parecer que vem lá da gestão, da administração pública, mas que está profundamente unida, né, profundamente imbricada na realidade da sala de aula. Então, se vocês se sentirem provocadas, tiverem dúvidas, tiverem expressões de dificuldade, quiserem saber mais, por favor, utilizem esses papeizinhos que vocês têm aí na sacola para fazer as perguntas ou os comentários que serão compartilhados ao final da sessão.